Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a psicoterapia. Todo mundo fala, mas as pessoas não entendem muito bem o seu significado. Hoje, conversando com a paciente na sua primeira consulta, eu me dei conta que ainda existe dúvida sobre o que é fazer psicoterapia. Quem é o profissional habilitado a fazer psicoterapia? É o profissional da psicologia. É o profissional que fez o curso de psicologia, depois de formado, fez a sua especialização, fez a sua formação pessoal, fez a sua análise pessoal e vai trabalhar então como psicoterapeuta. Já o terapeuta costuma ser um profissional, muitas vezes de uma outra área, que faz a sua formação e vai trabalhar com terapias. Terapia holística, terapia da vida passada, terapia transpessoal, terapia de florais é uma outra maneira, é uma outra abordagem, é uma outra formação. Então, acho que essa é a primeira coisa importante e que a gente tem que diferenciar. Então, essa paciente me perguntava assim: eu posso encontrar contigo quando eu me sentir angustiada? Eu posso ligar para ti de vez em quando? E a gente pode parcelar isso em muitas vezes? Como é que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender que a psicologia, ela nos prepara para conhecer e tratar doenças, porque a psicologia é uma ciência da área da saúde, que nos habilita e capacita a trabalhar com as doenças, com os transtornos mentais, sofrimentos psíquicos. Então, não existe ainda um raio-x que a gente possa fotografar aonde dói e aonde esses problemas estão acontecendo. Isso só acontece através de uma escuta qualificada e ativa realizada por um bom profissional. Então, a gente precisa identificar o problema para tratar o problema. Como é que se dá isso? Através da fala. Mas não é uma conversa onde duas pessoas ficam assuntando sobre assuntos aleatórios. O psicólogo é um profissional preparado para ler e decodificar as dores. Sim, é um encontro onde um profissional qualificado se junta num processo de escuta e de espaço de confiança, onde o paciente se abre, traz todas as suas queixas e o psicólogo, com a sua capacidade, o seu conhecimento da psicologia, seu conhecimento da ciência da psicologia, vai interpretar, decodificar a fala deste paciente e tentar apresentar um outro olhar, uma outra performance e tratar a partir daí com metodologias que já foram testadas, já foram validadas, fazendo com que o paciente encontre a melhora para esse sofrimento psíquico que o motivou à consulta. Então, ir à academia, colocar um tênis para correr, ir à aula de dança, fazer yoga, é bom porque nos alivia o estresse, produz endorfinas, mas é terapia? Não, não é terapia. Psicoterapia é o encontro do profissional da psicologia com o paciente que busca ajuda. Para que esse link entre as duas pessoas aconteça, para que se dê esse encontro com profundidade, esse encontro tem que acontecer pelo menos uma vez por semana. E que esse encontro tem que ser efetivo para que o profissional consiga entrar na profundidade da alma dessa pessoa e assim tentar, junto com ela, decodificar os entraves que a impedem de crescer, se desenvolver e muitas vezes ser feliz. Então é através da fala, mas é uma conversa qualificada, onde o profissional está atento, entendendo toda a dinâmica da dor do paciente, buscando através de perguntas bem feitas, fazer com que o paciente olhe a sua vida sobre um outro ângulo que até então ele não tinha percebido. Então, esse trabalho ele tem que ser feito com intimidade, e a intimidade ela só acontece com a convivência e a convivência frequente. Com conhecimento profundo da neurociências, a gente sabe que a psicoterapia consegue fazer intervenções de forma a mudar o funcionamento cerebral. Então, a psicoterapia, através de técnicas bem desenvolvidas, pode fazer com que comportamentos automatizados sejam melhores gerenciados por nós. Uma vez que a gente percebe esse comportamento e que a gente intervém sobre ele com determinação e frequência, a gente consegue alterar essas rotas que faziam com que a gente tivesse alguns comportamentos que a gente não queria ter, mas que estavam automatizados. Dores, mágoas, reações que muitas vezes a gente tem e não entende por quê, que muitas vezes ficam guardados num cantinho escuro do nosso inconsciente, faz com que, vindo à tona, permita uma intervenção eficaz para a melhoria desse funcionamento. E com isso, trazendo mais alívio aos nossos problemas e às nossas dores. Então, o que a gente precisa saber? Fazer psicoterapia dói. Porque a gente tem que enfiar a mão,
em lugares extremamente arraigados, guardados por muito tempo, e que estão esquecidos muitas vezes porque são por demais dolorosos. Então, se a gente faz uma terapia por muito tempo, esses problemas não vêm à tona, esses problemas não encontram resolução. Se nós saímos dia após dia dos encontros com o psicólogo e nada mudou em nós, se saímos sempre muito leves, muito aliviados, sem uma pulguinha na orelha, sem uma reflexão, sem uma dor, sem um insight novo, tem alguma coisa errada. Tem que propor, a psicoterapia tem que propor e tem que estabelecer mudanças. Se a pessoa faz terapia há muito tempo e não muda e tudo continua igual, significa que o processo não está sendo efetivo. A psicoterapia é uma ciência que funciona, testada, validada. Então, se não está doendo é porque o processo não está sendo bem feito. Então, a psicoterapia, eu costumo dizer assim, sabe quando a gente está apertado e a gente vai no banheiro, larga tudo, dá descarga e sai dali aliviado? Então, a psicoterapia, ela não tem a função de só trazer alívio. Ela tem que ser resolutiva para os problemas das nossas vidas. A gente tem que mergulhar no processo e isso é muito doloroso. É doloroso mudar, é doloroso crescer, é doloroso amadurecer. E a gente só consegue fazer isso dentro de um processo profundo de autoanálise e autoavaliação. Então, se eu não estou disposto a mudar, se eu não estou disposto a crescer, muitas vezes a psicologia não ajuda e não funciona porque eu estou, de uma certa forma, dorando situações que eu precisava ver e que eu não estou conseguindo ver. Então, muitas vezes, mas a psicoterapia dói. Dói por isso, porque dói mudar, dói crescer e dói saber que carregamos coisas ruins em nós que nós não queríamos ter. Então, o que a gente precisa saber? Fazer psicoterapia dói, porque a gente tem que enfiar a mão em lugares extremamente arraigados, guardados por muito tempo, e que estão esquecidos, uma dor, sem um insight novo, tem alguma coisa errada. Tem que propor, a psicoterapia tem que propor e tem que estabelecer mudanças. Se a pessoa faz terapia há muito tempo e não muda e tudo continua igual, significa que o processo não está sendo efetivo. A psicoterapia é uma ciência que funciona, testada, validada. Então, se não está doendo é porque o processo não está sendo bem feito.